Agora para falar sobre o desafio das empresas para reter talento, né? Muitas vezes essas empresas contratam o trabalhador, investem na qualificação e quando esse trabalhador fica melhor qualificado, ele vira as costas para a empresa, né? Busca outras alternativas no mercado de trabalho. Como fazer para reter talentos? A especialista em desenvolvimento de pessoal, Carolina Churubi, está com a gente para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, Carolina. Muito obrigado pela participação. Bom dia, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Porque acontece muita rotatividade hoje no mercado de trabalho? Acontece. O que eu mais ouço dos empresários hoje é: Carol, eu treino. Quando a pessoa está pronta, ela vai embora. O que eu faço? E aí até bate um desânimo do empresário, né? Vale a pena investir na qualificação se depois eu qualifiquei para outro, né? Exatamente. E aí começa também a ter um receio sobre as informações internas da empresa. Até onde esse colaborador pode conhecer o nosso trabalho, porque ele vai aprender e vai embora. Então isso realmente traz diversos reflexos negativos, pensando em rentabilidade, em produtividade, até em carreira dos colaboradores e crescimento da própria empresa. E aí essa questão de treinar, primeiro que hoje todos reclamam que é difícil encontrar o colaborador. Nós temos diversas vagas abertas, né, e poucas pessoas se inscrevendo. Das que se inscrevem, o empresário me diz o seguinte: Carol, muita gente se inscreveu, mas não tem ninguém especializado ou pronto para fazer o trabalho. Mas eu contrato, porque eu preciso treinar. Treinou, passaram os seus primeiros meses, a pessoa pega e logo depois vai embora. E é um custo altíssimo para a empresa, né? O que a gente chama de turnover, que é essa troca de colaborador, né, que cada vez é mais acelerada, dá um custo muito alto. Despesa para contratar, despesa e tempo para treinar, e isso acaba fazendo a empresa aí sangrar, né, da sua rotina e no seu retorno financeiro. Por que isso acontece, Carol? Olha, aí a segunda pergunta, né, do empresário: o que eu faço, Carol, para que isso não aconteça? Não existe uma fórmula mágica. Por que isso acontece? Como eu trabalho em desenvolvimento de pessoas e está baseado em desenvolvimento dos líderes, eu costumo dizer que quem manda o colaborador embora, mesmo sem demitir, é o líder da empresa, seja o dono, seja um gestor, um diretor. As pessoas vão embora porque elas não querem mais trabalhar com um determinado gestor, um gestor específico. E elas finalizam o relacionamento profissional, aprendem e aí elas chegam para o gestor delas e dizem assim: acabou o meu ciclo, eu quero ir embora. Por que isso acontece? Problemas em liderança e em gestão. O empresário também me fala: então, Carol, se o problema é aqui dentro, eu vou investir um pouco mais, eu vou colocar escorregador, como foi, né? Muito comum aí recentemente. Agora a gente já não vê tanta empresa fazendo isso. Vou colocar um escorregador, vou colocar uma cafeteira. Será que eu consigo manter o bom colaborador dessa forma? Até consegue, mas por pouquíssimo tempo. Quando existe um ambiente tóxico e que o colaborador não consegue trabalhar, ser reconhecido, entregar resultado e poder ter uma carreira, ele realmente não fica. No passado, a gente ficava, né? Muitos foram... Pela necessidade e obrigação, né? Diga-se de passagem, né? E com insatisfação também, diga-se de passagem. E com que vontade se trabalhava? Pois é, com na marra. Na marra. Mas muitos de nós aprendemos a trabalhar assim, né? Que trabalhar é isso. Você entra numa empresa, você é contratado. Quanto mais tempo você ficar, significa que melhor você é. Então, a gente tem ali... eu trabalhei 15 anos na Caixa, por exemplo. E a gente assume um sobrenome, que é a Carol da Caixa. Não é assim? Isso. E a gente pega esse sobrenome pelo tempo que a gente passa na empresa. E isso era fator de orgulho, o tempo. Hoje em dia, isso não é mais fator de orgulho. Né? Os mais jovens, quando eles passam muito tempo numa empresa, eles nem dizem quantos anos eles estão. Eles gostam de dizer: já trabalhei em tantas empresas. Nessa eu aprendi isso, nessa aquilo, na outra aquilo. E isso faz com que ele seja um profissional com mais experiência, mais habilitado e melhor e mais maduro no mercado de trabalho. Essa é a sensação que eles têm.
Eu li uma vez um especialista dizendo que o ciclo no mercado de trabalho estava, em média, em 5 anos. É mais ou menos isso? Olha, pela experiência que eu tenho aqui de vivência, eu digo que o ciclo já é menor que isso. Já é menor do que isso. É menor. Se nós olharmos... Vamos lá, cargos de alta liderança, por exemplo, nas empresas, né? Eles costumam circular com mais brevidade do que 5 anos por conta do valor que eles têm no mercado e das necessidades que a empresa tem de desenvolvimento e de crescimento. Então, eu sou uma empresa, eu preciso contratar um diretor, né? E eu vou procurar quem no mercado? Quem já tem experiência, essa pessoa tem um alto valor para ser adquirida para a minha empresa, para ser contratada, ela vem, faz o trabalho, implementa, e aí quando ela conseguiu estruturar a minha empresa para o crescimento, ela já é contratada por outra, pela expertise que ela tem. Quando a gente pensa em outros cargos, por exemplo, a gente pensa mais no administrativo, auxiliares, eles também vêm com o currículo de... olha, vou dizer que acontece muito de no máximo 2 anos, ali 1 ano e 7, 1 ano e 8, 2 anos numa empresa. E no momento em que o recrutador olha para esses 2 anos, ele já acha incrível. Eu acompanho alguns momentos desses nas empresas que eu atendo, e o recrutador disse, nossa, Carol, olha só, esse passou 2 anos na empresa X, como um fator positivo. Então, a gente vê realmente essa rotatividade muito grande. Pois é, Carol, a gente já vai chegar no trabalhador, mas antes tem que falar do gestor, né? Do empresário e tal. Eles têm uma visão, hoje o empresário tem uma visão para a necessidade de avanço na gestão de pessoas, na humanização do ambiente de trabalho? Sim, aqueles que não têm essa visão, creio que logo vão precisar adquiri-la para continuar no mercado. Já não existe mais, já não é mais tempo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Os mais novos nem conhecem essa frase. Eu substituiria essa frase. Hoje por manda quem pode e obedece quem não tem para onde ir. E quem é o colaborador que não tem para onde ir? É aquele que não está pronto para o mercado de trabalho, que não dá retorno, que não trabalha de maneira responsável. E aí, para aquele empresário que ainda não está atento a essa questão de humanização, de treinamento e de melhoria, eu pergunto, se os bons vão embora, quem é que vai ficar na tua empresa? Outra coisa é a aplicação de plano de carreira, né? Porque isso pode ser um atrativo para o trabalhador. Ele saber que ele chegou numa fase, que daquela fase ele pode ultrapassar, ele pode chegar a várias outras fases, aumentando o salário, aumentando os custos, diminuindo... Bom, plano de carreira. Sim. Muitas empresas não têm plano de carreira. Você é contratado para fazer aquilo e vai ficar a vida inteira naquilo ali. E hoje a gente sabe que sem desafios e sem avanços, muito poucas pessoas se atraem, né? Sim, eu estou te ouvindo falar e lembrei de uma passagem, né? Hoje em dia, quando a gente vai fazer processo de seleção para estágio e pergunta até onde você quer chegar aqui dentro da empresa, sabe o que eles respondem? CEO. Claro. Então, é uma visão. Exato. E que interessante essa visão. Porque demonstra vontade, né? Eu quero crescer. É claro que a gente começa a olhar o prazo para isso e às vezes é uma coisa que não se encaixa muito bem, né? Que aí, você quer ser CEO em quanto tempo? Em 2 anos. Pois né? Esse imediatismo, ele atrapalha o desenvolvimento profissional. Né? Tem que suar muito para crescer profissionalmente, tem que estudar muito, ter muita experiência. Mas existe ali uma vontade que, bem trabalhada e modelada, podem levar, sim, esse profissional a ser CEO, né? O presidente da empresa. Por que não? E trabalhar esse colaborador que entra, né? Dar atenção para ele, para que ele consiga trilhar aí o caminho dentro da empresa, é de extrema importância. Então, se a gente já viu aqui que não é mais 5, mas já diminuiu um pouco o tempo médio da presença de um trabalhador numa empresa. Se a gente sabe que o grande atrativo é um plano de carreira e uma humanização no ambiente de trabalho, que as pessoas têm que saber que essas pessoas têm sentimentos, passam por desafios fora do ambiente de trabalho e que isso vai ter reflexo no ambiente de trabalho.
que está faltando para se aplicar isso? É abrir a cabeça dos empresários? É desenvolver lideranças com essa visão? Então, o desenvolvimento de lideranças em empresas também não está sendo feito corretamente? Na maior parte das empresas, não está sendo feito. Não é nem corretamente, simplesmente não existe. E existe uma grande diferença entre saber o que tem que ser feito, como você falou, né, e efetivamente fazê-lo. Então, se a gente sabe por que isso não acontece, é muito mais difícil. Pensa numa dieta. Eu sei o que eu tenho que comer, não, né? Mas eu faço. Então, pensando em algo que é só para mim, que só depende de mim, já é complexo. Pensa quando eu estou trabalhando eu e o outro. E a gente não pode passar esse peso para o CNPJ, porque o CNPJ não tem vida. Quem é que dá vida ao CNPJ? As pessoas. E quem começa a dar vida a isso tudo? Os líderes. Então, sim, o desenvolvimento de gestores e de líderes é que vão conseguir promover esse momento e essa mudança de flexibilidade na rotina de trabalho, de humanização, de entender o outro, de enxergá-lo. Ninguém quer fazer cara crachá. Eu até posso fazer cara crachá, mas eu quero ser reconhecido por isso. E na hora que eu faço bem, eu quero saber, e agora? Como que eu posso contribuir mais? E mais, e mais. É assim que se mantém um colaborador. Vejo que o investimento costuma ser financeiro, digamos, muito menor do que construir uma sala de jogos, um escorregador, né, uma nova sede. Ele é um investimento pessoal de 1 a 1. Né? Eu me autolidero como gestor da empresa. A partir disso, eu consigo liderar e enxergar o outro. E depois disso, é que eu consigo liderar um time. Então, é um processo. E o empresário tem que ter essa visão, né? Para ser assertivo na escolha de seus líderes. Sim. Você quer crescer, quer que a sua empresa cresça, quer que ela atinja um mercado maior, quer mantê-la no mercado, o canal são as pessoas, né? Os líderes e o próprio empresário. Porque hoje muito se lidera pelo exemplo. Então, por mais que uma empresa invista no desenvolvimento dos seus gerentes, se o dono da empresa tem um comportamento contrário àquilo que está construindo ali dentro, não vai dar certo. Não funciona. É que ele passa uma outra mensagem. Isso. Dê feedback, eu não dou. Reconheça, eu não reconheço. E até o gestor começa a ficar em dúvida, mas afinal de contas, o que eu devo fazer? O que querem que eu faça? Né? Porque esse líder pode muitas vezes ser contratado, ele não é o dono. Então eu vou fazer igual o dono ou eu vou fazer o que a escola de liderança, por exemplo, está pedindo que eu faça? Porque doutrina, se a gente pegar livro, tem anos já de estudo, porque a liderança é uma ciência sobre o que é liderar. Né? Agora, o que eu faço efetivamente na prática depois de saber isso tudo? Eu copio o dono da empresa ou eu faço aquilo que está no livro? Difícil, né? É difícil. E ainda mais hoje em dia que o comportamento das pessoas vai mudando muito rapidamente, né? Sim. Na hora que eu me relaciono, eu e o outro, o meu foco não é em mim. O meu foco é no outro. Né? A gente está aqui conversando. Eu posso ter imaginado 1000 coisas para falar aqui para ti. Mas eu tenho que focar no quê? No que tu estás me perguntando. Então, o meu foco para estabelecer uma convivência, um relacionamento bom, profícuo, é focar no outro. Assim também é na empresa. Né? Eu estou em casa, meu filho está lá, minhas filhas, eu tenho 2 adolescentes já, né? Mas elas já, menorzinhas, já bateram muito pé, né? Em mercado, em todo lugar. Eu estou focando em quem? Naquilo que eu quero, que ela pare de bater o pé, ou eu estou focando nela, para identificar por que exatamente ela está tendo aquele comportamento. Assim é na empresa. Por quê que aquele colaborador não atende o meu pedido, eu líder? O que é que está acontecendo ali? O meu foco é no outro. E aí, muitas vezes, eu volto para mim, porque eu descubro que a minha comunicação é inadequada. Porque eu descubro que eu estou falando num linguajar profissional que ele ainda não tem acesso, que ele não conhece. Ou porque eu descubro que ele queria muito me atender, mas ele está com tanto problema em casa que ele esquece aquilo que eu falei. Eu posso simplesmente demitir, ou eu posso olhar, focar no outro e entender, para ver se ele adere à minha empresa, entra na minha cultura, ou se realmente ele não está bem colocado ali onde ele está. E hoje, Carol, as diferenças, né? A gente tem muita polêmica envolvendo diferença, diversidade, fora do ambiente de trabalho. Imagina dentro
do ambiente de trabalho. Essas diferenças, a diversidade, elas precisam ser respeitadas, né? O líder, o gestor, ele tem que ter essa visão mais aberta, ele tem que ser qualificado nesse sentido também? Sim. Quando a gente fala em diversidade, eu associo isso à potência. A potência do que é diverso. E diversidade em nos diversos, né? Nos vários aspectos. Seja de conhecimento, seja cultural, seja de gênero. O diverso é potente porque as pessoas pensam de maneira diferente. Se eu tiver várias pessoas pensando igual, eu não preciso de todas elas, eu preciso de só uma. E é claro que nesse novo momento, às vezes as empresas, ok, vamos abraçar a diversidade. E começa a ter vagas específicas para isso, né, para fomentar essas diferenças dentro da empresa. Só que, às vezes, a empresa não está pronta para receber o diverso. E aí até em questões de estrutura física, como espaços, banheiros e tudo mais. Então, é muito importante, né, que a diversidade seja acolhida. E quando tu me falasses aqui em respeito, respeito é básico. Né? Não importa se existe diversidade ou não. Se não houver o fundamento de respeito nos relacionamentos profissionais, a gente não tem nada. Fecha a empresa porque a gente não consegue evoluir para nada sem o respeito. A partir desse respeito, estar pronto para receber o diverso. Né? Isso é bem importante a empresa pensar. Carolina Vale Churub, especialista em desenvolvimento social e diretora da Quari, que é uma empresa de desenvolvimento de líderes, fundada em 2021. Conta um pouco dessa história pra gente, Carolina. Eu adoro contar essa história porque foi um momento bem interessante da vida profissional. Eu passei 15 anos trabalhando na Caixa, eu era concursada e fui gerente geral de 5 unidades. Aprendi muito nessa grande empresa. Sou extremamente grata ao que a Caixa me ofereceu. E os últimos 9 anos, além de eu ser gestora da empresa, eu era instrutora estratégica da Universidade Caixa. Que legal, né? É uma empresa que tem uma universidade interna. Tem uma unidade em São Paulo e uma em Brasília. E lá eu fui formada para poder formar gestores. Então as pessoas entravam na Caixa, eram contratadas, eu fazia todo o onboard, aquela parte inicial, explicando o que era a empresa, e depois cursos de formação para a pessoa se tornar gerente. Chegou um momento em que as duas coisas cresceram tanto, essa formação de líderes e a questão do negócio, né, de ser gerente geral, que eu precisei optar por uma. E eu optei pela grande paixão da minha vida, que é formar líderes. E a partir daí, então, eu pedi demissão da Caixa, né? Foi um momento extremamente difícil também, porque imagina 15 anos de trabalho ali num concurso público. E saí, então, há 7 anos eu trabalho como empreendedora e há 3 anos com a Quari. Qual é a diferença, né, de você largar um emprego garantido, como a gente fala muito do serviço público, né, e arriscar no empreendedorismo? Uhum. Antes de sair, eu me planejei por 3 anos. Então, foram 3 anos me planejando e estudando. Já estudava bastante na área, porque dava essa formação, né? Mas estudando muito. Então, foram 3 anos de extrema dedicação. Cada minuto contava. Era sempre com um livro na mão. Era sempre com um curso final de semana em outro lugar. Eu tive muito apoio da minha família também, né? Porque eu já tinha as 2 filhas, meu marido, Marcelo, então sempre me apoiaram nessa construção. Porque é imprescindível. Né? Senão é difícil a gente conseguir fazer essa transição. Se tem alguém pensando nisso, né, pense em primeiro ter o apoio da sua família, que tudo se torna mais fácil. E no momento em que eu resolvi sair, eu tinha 2 opções. Ou eu pedia afastamento por 2 anos, não remunerado, ou eu pedia demissão. O afastamento seria muito mais confortável, não acha? Claro. Se precisar, eu volto. Vamos testar. Só que eu me preparei para cortar esse cordão umbilical. E eu não queria tropeçar e olhar para a minha antiga empresa e dizer, não, mas qualquer coisa eu volto, qualquer coisa eu volto. Não, era tudo ou nada. E eu estava preparada para isso. Então, eu optei por pedir a demissão para poder entrar no empreendedorismo com todas as forças. Eu não podia voltar para trás. Voltar já é para trás, né? Mas não podia voltar ao meu trabalho anterior. E muito feliz hoje eu sou por ter tomado essa decisão, que deu muito trabalho, mas que agora me coloca numa situação assim de muita felicidade profissional. E trabalhar dessa maneira é outra história.
é outra vida, né? A gente quase não trabalha, porque o que a gente faz nem parece trabalho. É dedicado, é suado, mas é um prazer muito grande poder fazer isso, poder estar aqui conversando contigo sobre isso. Então, é muito bom. E como é que foi a receptividade do mercado com esse trabalho oferecido? Sim, primeiro, eu comecei com o grupo de contatos, né? Então, primeiro eu só atendia pessoa física e todos eles eram da Caixa. Então, eu comecei a atender gestores aqui na região. Aos poucos, um gestor era transferido para outro estado, e para outro estado foi falando, olha, você precisa de ajuda no desenvolvimento? Procura a Carolina, lá de Blumenau, né? Ela pode atender online, já que tu está distante. E aí eu fui expandindo e cheguei a 9 estados do Brasil. Atendi em 9 estados diferentes. E aí, dentro daquele meu planejamento, sabe, de 3 anos antes de sair, eu já previa que eu começaria com pessoa física e depois passaria para empresas. E aí aquela data estava chegando. E eu pensei, eu preciso mais, eu preciso aprender mais para dar o próximo passo com as empresas. E aí eu fiz uma formação que é bem pouco conhecida no Brasil, porque nós somos só em 40 pessoas formadas aqui, que é a formação do Marshall Goldsmith, que é hoje o coach executivo, que só trabalha com executivos, número 1 do mundo. Se pegar as 500 maiores empresas do mundo, qual é o processo que vocês utilizam aí para formar executivo? É o processo dele. E eu fiz essa formação, ela demorou um pouquinho, e no momento em que eu finalizei, eu disse, não, depois de tudo que eu estudei, tudo que eu fiz e mais esse, agora eu estou pronta para apoiar e auxiliar dentro das empresas. Porque é muito diferente, parece igual, mas não é. Quando chega um profissional me fazendo um pedido de evolução de carreira e tudo mais, é a vontade dele. Quando eu sou contratada por uma empresa, é a necessidade do CNPJ, que nem sempre é a vontade do líder com o qual eu vou trabalhar. O que torna o trabalho bem mais complexo. Mas com todas essas metodologias adicionadas, hoje eu trabalho 90 e tantos %, nem fiz a conta, só com empresas e com alguns líderes pontuais que ainda me procuram. Que bacana, isso é muito interessante. Bom, resumindo tudo que a gente conversou aqui, né, está diminuindo cada vez mais a permanência de trabalhadores em empresas, né, isso tem gerado uma grande preocupação, traz uma dificuldade muito grande por causa dessa rotatividade que cresce à medida que os anos passam. É necessário melhorar a formação de lideranças, né, nesse sentido. E tem um vácuo aí, pelo que a gente está conversando aqui, né? Que quem está nos ouvindo e quer se desenvolver mais, ou seja, líderes melhor formados, uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? E para quem quer evoluir no mercado de trabalho, que dicas você deixaria? Procure evolução técnica e comportamental. Então, você quer trabalhar em tal função, o que você precisa saber de conhecimento técnico? Estude, peça ajuda. Carol, eu não tenho dinheiro para investir. Olha a quantidade de cursos online gratuitos que podem ser o teu pontapé inicial. Peça ajuda dentro da empresa onde você está, se você está contratado em algum lugar. Como eu melhoro nisso? Pergunte, né? E se desenvolva. E depois no comportamental, que muitos de nós esquecemos, que é como eu devo me comportar nessa empresa. Eu devo ficar esperando o trabalho chegar? Eu devo ir atrás de novas tarefas e atribuições e trabalho? Eu devo chegar no horário, ser autorresponsável e entregar os relatórios no prazo? Ou eu devo esperar alguém me cobrar? Comportamento é tudo. As pessoas contratam o colaborador porque ele conhece do tema e demitem porque ele não se comporta de maneira adequada e autorresponsável. Então, hoje em dia até as empresas pedem, eu não preciso que tu saibas sobre a tarefa, mas eu preciso que tu tenhas vontade de trabalhar e aprender. Isso é comportamento. Então, olhe para os dois lados. O que eu preciso saber e como eu devo me comportar. E assim pode avançar rapidamente em uma empresa, né? Tem espaço, Jorge, tem muito espaço. As empresas estão esperando essas pessoas baterem na porta para que elas possam contratar e para que elas possam oportunizar aí o crescimento. Carol, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo, tirar dúvidas, se informarem melhor? Bom, podem procurar pelo nosso Instagram, que é Quare Desenvolvimento. Quare é uma palavra em latim que significa o porquê das coisas, então tudo tem um porquê. Quare é Q-U-A-R-E. Né? Lá, inclusive, vai ter bastante dicas sobre essa questão comportamental.
né? Muito voltada para líder. Carol, eu não sou líder. Comece a enxergar como um líder deve se comportar, que tu vais conseguir caminhar. Todos nós podemos ser líderes, né? Podemos. Primeiro, a autoliderança, né? Líder de mim mesmo, né? Saber o que eu faço. O treinamento começa por nós, né, Carol? Sempre. Sempre. Não dá para treinar o outro se eu não faço ideia do que eu estou falando. Perfeito. E pelo nosso site também, que é quare.com.br. Pode entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer de atender todo mundo. Obrigado pela tua participação hoje aqui e pelas informações repassadas à nossa audiência. Eu que agradeço. Eu conversei com Carolina Vale Churubi, especialista em desenvolvimento de pessoal. Falamos sobre os desafios das empresas para reter talentos.